E aí foi para mim um marco de perceber de tipo, eu não quero mais ter uma armadura. Eu não quero mais fingir que eu sou dura, que eu não sou vulnerável. Eu não quero mais. E foi um grande marco na qual eu pude dar assim um salto para me conectar com as pessoas, porque eu estava me conectando comigo mesma. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolin, mais uma vez estou aqui e agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você aí que está investindo essa hora semanal para, através do carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, levando o pet para passear, na academia, enfim, ou até trabalhando, eu espero que vocês, depois de ouvirem os nossos episódios, possam se tornar mais felizes, mais preparados para os desafios do dia a dia, mais inspirados e, por que não, mais curados, mais evoluídos e mais saudáveis. O meu carinho e o meu abraço digital a todos. Muito obrigado. Estamos indo para o 3º ano de gravações do podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é, para mim, central quando pensamos no desenvolvimento profissional e pessoal, os requisitos que nós precisamos ter para cumprir a nossa jornada de vida de uma forma completa, de uma forma profícua, de uma forma com alto desempenho, mas sem se deteriorar. O filósofo sul-coreano Chu Han, ele é autor de 2 best-sellers que eu recomendo, Sociedade do Cansaço e O Capitalismo e o Impulso de Morte. E esses 2 livros nos trazem uma reflexão profunda sobre o modelo de vida e o modelo de sociedade que nós vivemos, que é aquele modelo do querer mais, ter mais, comprar mais, produzir mais, entregar mais. Ou seja, estamos sempre colocando fora de nós a ideia de felicidade, de conquista e de prosperidade. Isso vai criando, com o tempo, um vazio interior. Ele chama de vazio atroz, que acomete nossas vidas, colocando nós de forma isolada com o outro, entendendo o outro como um competidor, alguém que deve ser batido para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. E isso acaba criando os problemas relacionais que nós vemos hoje, principalmente com os fundamentalismos no mundo, né? Tanto de um lado quanto de outro, nós não temos mais a sintonia da conversa e acabamos não sendo seres humanos. Ele comenta também que a nossa vida morre perante o capital morto. Por que isso? Porque tudo aquilo que nós produzimos, nós estamos extraindo da terra ou extraindo de outras pessoas, e em vez de ser um processo de edificação e prosperidade, a gente acaba matando para se sentir vivo, mas não vivemos como deveríamos. Somos grandes bacilos, aquele protozoário, enfim, não sei a classificação biológica, mas é aquele que se alimenta de um hospedeiro. Ele faz uma analogia que os seres humanos são os bacilos da terra. A gente vai consumindo a terra e os outros para se permanecer vivos, porém, uma hora essa fonte vai secar e aí também nós vamos nos extinguir. Então, esse vazio existencial, ele só pode ser preenchido com o amor, iniciando com o amor próprio. Assim,
nós vamos nos desenvolver de forma consciente e conseguir se desenvolver. Então, o tema hoje é esse, pessoal. O auto-amor, ele pode ser utilizado como ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional? A resposta é sim. Hoje nós vamos aprender como. Hoje nós vamos descomplicar o auto-amor com esta peruana que, como se diz, né, foi criada lá no Peru em um ambiente de violência, um ambiente difícil, um ambiente de difícil comunicação e relação, e isso a fez ainda nova fugir de casa na tentativa de fugir de todo esse caos e chegou aqui em São Paulo. Vamos entender um pouco da sua história. Começou trabalhando como estátua viva e nesse processo acabou despertando para uma jornada de cura e autoconhecimento. E lógico, né? O autoconhecimento não tem fim. Vamos nos conhecer a cada dia até o fim da nossa existência nesse plano. Com mais de 46 mil seguidores no Instagram, ela é facilitadora de diálogos que curam, especialista em inteligência sentimental e já palestrou em palcos, diversos palcos, né? Até como o TEDx. Além disso, atualmente dá palestras, facilita treinamentos em grandes empresas e tem como objetivo plantar semente nas organizações, com o objetivo de favorecer o desabrochar de uma nova cultura de comunicação, conexão, humanidade. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas a Tânia Mujica. Mujica. Tânia Mujica. Isso. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada pelo convite e por esse tema tão precioso, tão amoroso. Então vamos começar com a sua história, Tânia. Conta para nós, né? Dentro do que você quiser também compartilhar, né? Como foi essa fuga que você teve, esse despertar, essa impulsão de fugir e depois se encontrar num outro país, numa outra realidade? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei com meu filho, R$5 uma mala. E eu ouvi recorrentemente das pessoas: uau, que incrível, que corajosa que você é, como você conseguiu fazer isso? E até então eu não tinha nenhum tipo de autoconsciência que aquilo tinha a ver com coragem. Porque o que eu percebia é que, na verdade, era tudo o contrário. Eu tinha tanto medo do que se passava por lá, que eu fugi o mais longe que eu pude. O mais longe que eu pude naquela época era Brasil. Que se eu pudesse ter ido para a China, eu ia para a China. De alguma maneira, até mesmo a língua ser diferente me dava a sensação de ser distante. E eu fugia de todo o que acontecia lá. Na época, um irmão meu estava envolvido em diversos crimes até, e em um ambiente muito cheio de violência. E aí toda essa violência, além de todas as lembranças, de toda a violência da infância, né, fui criada, né, como você mencionou, numa família onde havia muita violência e pouco afeto, pouca validação também, que eu não somente fugia de tudo que estava acontecendo, mas também fugia de todas as lembranças daquilo que tinha acontecido. Com a falsa crença que se eu fosse longe o suficiente, eu deixaria... A memória ia apagar. A sensação, quantas coisas a gente não faz externamente, tentando lidar com coisas internas que nos acompanham, né? Mas como um reflexo. Assim como quando a gente está cheio de pensamentos ansiosos e repetitivos, a gente mexe uma perna e acha que só a perna está mexendo. E ele é reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Da mesma maneira, muitas vezes quando fugimos de um lugar, de uma situação, é a tentativa, muitas vezes, né, frustrada de querer fugir internamente daquilo. E eu fugia do meu caos, mas a vida é maravilhosa. A vida constantemente a gente vai trazer para nós a possibilidade de reviver diversas circunstâncias nossas para que tenhamos a oportunidade de lidar diferente do que nós agimos. Então, eu fugindo do caos, eu fui parar para onde?
no lugar mais caótico que pode existir no Brasil, que é a Rua 25 de Março. A rua mais caótica do centro de São Paulo. Para, de alguma maneira, olhar de fora, né, ver fora o que estava acontecendo dentro de mim. O caos, o barulho da cidade era o reflexo do meu próprio barulho. Mas, quando eu cheguei aqui e me tornei estátua viva, nesse silêncio e nessa quietude, eu pude reconhecer o quanto, se a rua da 25 de março do centro de São Paulo era barulhenta, tudo que eu via dentro de mim era muito maior. Que o caos, verdadeiro caos, de que eu tanto fugia, estava dentro de mim. Eu não consigo imaginar como, de alguma outra maneira, eu teria chegado à mesma experiência de poder passar 11.815 horas em silêncio, em cima de um banquinho, ouvindo o que se acontecia dentro de mim. O que me permitia ver, especialmente na primeira fase de todo esse processo, o quanto desamor havia para comigo. O quanto as vozes de violência, de humilhação, de depreciação que eu ouvi na infância, de diferentes pessoas à minha volta, em algum momento, de tanto que foram ouvidas e tanto foram acreditadas por mim quando eu era criança, acreditar no que está te dizendo, que no começo você pode contra-argumentar, não é assim, pai, não é isso que está acontecendo. Tanto você ouve que em algum momento aquilo pode se tornar tua própria voz. Que cristaliza em você. Ao ponto de que você confunde com a tua voz. É como se você ouvisse o mesmo roteiro, mas desta vez dublado com tua própria voz. E isso se torna tão permanente, de uma trilha sonora tão baixinha, que você acredita que não tem barulho nenhum. Mas ela está constantemente ali. Sabe, não existem no YouTube, às vezes, alguns vídeos para reprogramar sua mente, né? E aí áudios, ou aprenda inglês enquanto dorme, e tem palavras assim em inglês. Eu já tentei fazer isso. Por isso que eu sei fazer esses vídeos, sei procurar esses vídeos. Aí, de repente, é assim. Só que imagina você ficar décadas, dia e noite, com áudios que se repetem, com as piores coisas que você ouviu de você na infância. Você saiu de lá com quantos anos? Do Brasil, saí pela primeira vez quando eu estava grávida, tinha 19 anos. Depois, na primeira chegada no Brasil, odiei o Brasil. E olha só, muito interessante isso, porque o motivo pelo qual eu odiei o Brasil a primeira vez, tive aqui meu filho, fiquei acolhida por pessoas de uma igreja evangélica, as quais me trataram com tanto amor. Hoje eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito que o amor, o divino, o espiritual se manifesta de mil maneiras. E naquela época, quando eu vi e convivi com essas pessoas que tanto amor, tanto cuidado me deram, que me chamavam de irmã, que acompanhavam a minha gravidez, que quando meu filho nasceu me deram o berzinho, roupa, tudo mais, eu saí do Brasil falando assim, nunca mais volto no Brasil, aquele bando de hipócritas. Me chamando de irmã sou, aposto que queria alguma coisa, não descobri o que era, mas aposto que está querendo pontinhas aí com o pastor, ou dizer, olha, a grande obra que eu fiz com a irmã perdida. Odiava todo mundo. É claro, se eu não havia amor dentro de mim... Você não tinha como reconhecer. Como poderia reconhecer? Para reconhecer o amor de alguém, você precisa primeiro conhecê-lo dentro de si. E é muito louco, porque o que mais queria era pertencer, o que mais queria era ser amado. É o que mais escasso estava dentro de mim. E quando eu obtenho isso, pela primeira vez, de uma forma tão natural, né? Natural e de forma tão abundante. O que eu faço é rejeito e não quero, porque não sei como viver e conviver com aquilo. Sim. Porque parte disto aqui eu não acredito. Se as pessoas que mais estavam ali para me cuidar, para me proteger, ainda quando eu era criança, muito vulnerável, não o fizeram dessa maneira, como poderia acreditar que estranhos faria? Sim. E aí eu achei e jurei que nunca mais voltaria, né? Ah, juramentos, né? Tudo que você disser, nunca, sempre, jamais, todos, ninguém. Desconfia dessas crenças radicais, porque aí a vida me trouxe de volta, de forma misteriosa, porque quando
voltei pela segunda vez aqui, eu estava novamente fugindo do meu país, que tinha voltado para o Peru. Desta vez, olha só, tão recorrente a violência que no Peru eu passei por um sequestro de 3 dias. Nossa. E depois desse sequestro, eu tava tipo, não, nunca mais, não quero mais viver no Peru. Eu tenho medo de tudo, de todos. E a minha ideia era ir até a Argentina. Mas como uma trauma, né, pós essa situação, eu me sentia assim como mania de perseguição. Eu achei que estava sendo perseguida pela pessoa que me sequestrou. E aí eu Era uma pessoa comecei a rodar. conhecida? Eu vi uma vez essa pessoa, né? Porque depois teve policial, descobriu o que era, e quem era, e os motivos, enfim. Aí, depois disso, que foi bem assustador, não chegou a ter agressões, foi um terror, né? Psicológico, né? Total, e durante 3 dias sendo ameaçada porque ninguém me dizia onde meu filho estava. Pegaram Então, vocês dois? A mim só. Ah, tá. E aí me disseram que estavam com meu filho. Na verdade, tinha deixado ele na escola durante 3 dias e eu não sabia o que estava. Então, foi assim, Nossa. foi um terror, né? E depois, acho que estavam tendo, enfim, a história resumida é que eles descobriram que estavam sendo encurralados, uma coisa assim, me liberaram e aí começaram as investigações e tinha sido uma pessoa que praticamente tinha mandado fazer isso para poder me resgatar e coisa assim. Foi de amor, então? Que amor, esse é o amor bandido. Você sabe qual é o conceito do amor bandido, daquelas músicas de sofrência? Olha aí, ó, um exemplo do amor bandido. Então ele queria chegar como Zorro, então, para te salvar e você se apaixonar por ela. Eita, loucura, né? Loucura, então, loucura. quando descobri já nas entrevistas, como chama as entrevistas policiais, não sei como interrogatórios, né? De que existia, a pessoa que me sequestrou tinha um caderno na qual há 2 semanas anotava, uma pessoa que foi contratada, né? Anotava todas as coisas que eu fazia, A sua rotina, né? tudo, assim, no mínimo detalhe, ao ponto que eu me perguntei como eu nunca percebi que estava sendo perseguida. Em tanta coisa, tipo, até a lista de coisas que eu comprei no mercado, a coisa que eu tinha pesquisado na Lan House naquela época. Ele não chama Google, não, né? Porque o Google hoje faz isso, né? Ele sabe tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente gosta. Exatamente. E até sugere, fala, olha, daqui a pouco vai pintar lá no meu celular. Volta para o trabalho, já liga até o Waze, né? Não era o Google, não. Tá vendo, né? Se é pessoa, a gente tem medo. Se é uma plataforma, a gente paga bem. caro. E a gente paga ainda. A gente paga o preço do serviço. Paga para ser vigiado. Total. Então, fiquei assim muito paranoica. E aí minha ideia era ir até a Argentina. Porque ali teria mais artistas, eu queria estar em contato com mais arte, e estava indo com meu filho, mas eu tinha a sensação de que estava sendo perseguida e comecei a dar voltas para diversos lugares. Fui para Bolívia, fui para Paraguai, e a sensação é de que eu estava querendo despistar e que eu tinha a sensação, sabe como nos filmes, assim, sim, de que tem uma pessoa assim com um jornal e de repente, quando a pessoa vira, a pessoa levanta o jornal. Eu achava que era isso, assim, tipo, onde fosse, qualquer pessoa podia ser. Aqui no podcast podia ser aquele controlador do áudio, ali, o Rodrigo podia ser, ou atrás, ou será que tá atrás? É uma paranoia incrível, ao ponto de que eu não ficava num hotel por mais de 2 dias. Nossa. E às vezes no meio do caminho com um taxista eu falei, para agora, pai, pegava outro táxi para poder... Nossa, é um 007 então. Na minha cabeça eu estava sendo, né, perseguida dessa maneira. E aí, quando eu estava chegando para a Argentina, depois de 6 meses dando voltas, tentando despistar, e eu achava que ainda estava sendo perseguida, eu novamente vejo ele na minha cabeça, assim. Vejo ele, porque eu chegava a ver, assim, ver isso que se escondia. Mas eu desconfiava que podia ser uma paranoia pós-trauma, né? Mas eu falei, vai que não é, não posso confiar em ninguém. Então, não tinha medo de falar para qualquer pessoa. E aí, eu estava na Trifronteira, indo para a Argentina, e de repente tenho uma grande ideia. Já sei como vou despistar ele. Aposto que ele não fala português. E aí eu voltei para o Brasil. Muito diferente o espanhol do português. A minha ideia era ficar por 3 meses só. Só que eu só me relembrei disso 15 anos depois. E eu voltei para o Brasil. A ideia era só ficar 3 meses no Brasil para despistá-lo, mas depois terminei ficando por aqui. Então, veja só, eu tinha jurado que nunca mais voltaria.
Só que quando eu voltei Mas e você me esqueceu tornei... desse juramento? Na hora que você tava lá falando assim, eu vou ou não vou? Puta, eu jurei. Ou você nem esqueceu, Não, porque esqueceu era do juramento? temporário, era Ah, sobrevivência, né? entendi. Eu tenho que sobreviver e Ah, tenho que fugir. E de repente, né, tudo que você jura, não quero nunca mais, parece que o universo, assim, não entende não quero. Ele não entende a palavra não. E aí ele entende quero Brasil. Então, a coisa é que quando eu vim aqui no Brasil, terminei trabalhando como artista de rua e como estátua viva. Primeiro vim trabalhando vendendo quadros. E aí, mas você todas. pinta, não? Hoje não mais, mas eu pintei 1000 quadros, eu numerava cada um deles. É? E aí você pintava e vendia. Isso, pintava em tempo real, aí nesse momento, e vendia na rua. Só que naquele momento, para você ter uma ideia, o meu apelido naquela época. Hoje eu sou facilitadora de diálogos que curam, mediadora de conflitos, mas naquela época, quem fazia os conflitos era eu. Sim. O meu apelido era a peruana barraqueira. O peruana barraqueira. Exato. E eu falava tanto palavrão que era mais do que as palavras que eu. Eu só parei de falar palavrão quando vim no Brasil porque eu não sabia palavrões em português. Ah, Mas em entendi. espanhol. Mas você xingava os brasileiros tudo em Isso. espanhol. É porque para você ser Xinga o violento com Rodrigo ali alguém. pra mim. Para você ser violento com alguém, você não precisa nem sequer de palavras, né? Sim, às vezes o É. olhar ou o gesto, enfim. Então, quando eu vim primeiro pintando quadros. E aí, na época, um fiscal veio para me dizer que era proibido comercializar arte na rua. Na época era. Isso você lembra o ano? Sim, 2005. 2005. E olha só que é lindo ao mesmo tempo e curador, né? Porque depois de 7 anos disso, dessa vez, minha primeira facilitação de diálogos, minha primeira mediação de conflitos foi dentro da prefeitura de São Paulo, numa mesa com vários representantes de São Paulo, incluindo Haddad, na mesa. E minha primeira facilitação de diálogos foi para a criação da lei que iria regulamentarizar a trabalho, comercialização sim. da arte de rua. Legal. E que dentro dessa lei, inclusive, é por causa dela que a Avenida Paulista fecha os domingos, onde tem muitos artistas que comercializam Sim. sua arte. Mas Você não voltando xingou para... ninguém lá no Quê? dia? Nenhum político, você não xingou, não aproveitou para xingar nenhum político lá, não. Não. No dia da mesa lá, não. Não, não. Mas aí, nesse momento, quando eu estava com o fiscal que me disse que não podia, a esse fiscal eu Mas xinguei. xinguei. Tanto é que ele levou todo o meu material, que era meu ganha-pão. Sim. E aí eu não tinha nada, além de latas prateadas que ficaram no quarto de hotel, porque elas não apareciam nas cartolinas brancas. Sim. Aí, de repente, poucos metros depois, eu vejo pela primeira vez um homem todo prateado com movimentos que pareciam sair de conto de fadas. Ele não vendia nada e as pessoas colocavam dinheirinho e ele acordava e agradecia. Eu falei, o trabalho perfeito para mim. Eu não preciso nem falar português, Não precisa nem xingar ninguém. não preciso xingar ninguém, não vou E vender também nada. o cara lá que tava te perseguindo ia saber que era você também. Não, uma vez que eu cruzei a fronteira do Brasil, eu Ah, você esqueceu. esqueci Ah, da tá. existência desse homem. Mas o Alexandre tava filmando nós ali. É. E aí foi assim, esse encontro com essa tua viva foi já assim, muito mágico e sincrônico, porque uma das primeiros castigos, eu passei por muitos castigos físicos e mega violentos, eu e meus irmãos com meu pai. Com o seu pai. Assim, muitos e muitos, muitos. Então, de castigos de alguém que é doente mesmo, de deixar nu os próprios filhos e molhá-los e chicoteá-los com chicote de gado. Sim. Até sangrar, até desmaiar, e encontrar formas de bater nas crianças de forma que não deixem marcas. Era uma coisa que, assim, a gente sobrevivente do que aconteceu. Tanto é que antes eu fugi de casa com 15 anos, minha mãe já tinha fugido 4 anos antes. Ah, então vocês ficaram com ele. Vocês são quantos irmãos? Que moramos junto com meu pai, foram uns 4 de pai e mãe, né? Tá. Mas estamos muitos irmãos, meu pai teve várias mulheres assim ao mesmo tempo, ao ponto de que tem vários filhos com o mesmo nome, inclusive. Ele é vivo ainda hoje? Não, faleceu. Sim, Então, agora uma pergunta, né? Veja, você comenta, né? E eu posso imaginar, né? Não posso entender o que você passou, né? Mas a gente pode criar aqui uma imagem mental. Então, veja, você sai, né, de um ambiente tão turbulento, né, com tantos conflitos e vozes interiores
e barulhos interiores, né? Como você conseguiu controlar todas essas sensações e emoções no silêncio da estátua viva? Como você conseguiu, né, de repente ficar estática, parada, sem se mexer, com aquele turbilhão interno, digerindo? Qual que foi a técnica que você usou? O que que passou pela sua cabeça? No meu caso, assim, foi tão acidental e tão sobrevivência que a única coisa. Eu nunca fui, ai, tenho que curar, apaciguar essas vozes. Nunca veio desse lugar de consciência, que hoje muitas pessoas têm a chance de fazer isso. Tá. Né? Mas no meu caso eu só não queria que minha mão tremesse. Quando minha mão tremia, aí, como reflexo de tudo que está acontecendo, ou você se mexe, ou você fica inquieto, ou cria um gesto, uma criancinha sempre vai aparecer e falar assim: mamãe, olha aí, ela está se mexendo. Aí, Ela não é uma estátua. E não coloca a moedinha. Eu só queria isso. tá. E as técnicas que eu fui criando e descobrindo para que minha mão não se mexesse é que me levaram a um grande portal de autoconhecimento. Por quê? Pensei, peraí, por que minha mão treme se eu tô olhando para ela e ela está tremendo? Aí o que eu tava pensando? Ah, me lembrei de tal coisa. Ah, eu tô triste por isso. Ou eu tô agoniada por tal coisa. Ah, eu não tô no meu corpo. Então minha lógica foi, sim, eu não estou no meu corpo pode se mexer porque eu não tô nele. Aí, combinando isto com a performance que eu tinha criado, que era assim, o que eu vou fazer na Estátua Viva é uma peça de teatro. Só que ela dura 1 minuto e meu palco, que é um banquinho, é diminuto. E minha peça tem início, meio e fim. Eu não tenho passado, eu sou uma estátua, sempre fui. Não tem nada de passado. E eu acordo pela primeira vez. Eu vi estátuas no cemitério. Eu pensei, como essas estátuas acordariam? Aí eu me lembrei medo, né? daqueles irmãos da igreja que falavam sobre Gênesis do homem, e aí a história era de que Deus criou o homem do pó da terra. Nossa, Adão era então uma estátua de barro, né? Sim. E aí Deus deu para ele o fôlego de vida. Aí eu imaginava isso. Então eu imaginava que essa estátua que nunca tinha acordado passava a ter o fôlego de vida. Pela primeira vez na vida. E aí eu olhava para aquela pessoa que tinha lhe dado a vida. Então, o que você faz quando percebe que a vida toda, que você não lembra nada e era estático, só via a vida acontecer, você passa a ter vida e você vê diante de você a pessoa que colocou sua energia, porque a partir dessa contribuição, ela te deu a vida. Então, a gratidão me permeava para dizer obrigada por me dar a vida. E aí, de repente, havia um reconhecimento. Tipo, via que o seu rosto era parecido com o meu, que minhas mãos pareciam com o do outro. Esse é, como você falou, medo. Sim, um susto de, eu tô aqui pela primeira vez, mas um encantamento de olhar tudo que estava acontecendo e de sentir o ar, o fôlego de vida pela primeira vez. E perceber que eu podia conduzir minha mão, que eu podia conduzir minhas pernas. E de repente, aos poucos, percebia que eu teria que novamente adormecer. E sentindo de que esse momento nunca mais voltaria porque eu passaria a adormecer pela eternidade, eu olhava com tanto amor por me permitir esta pessoa da frente ter me dado a vida. E aí, quase permanentemente, com lágrima nos olhos de tipo, adeus, obrigada por ter me dado a vida. Aí fechava os olhos e tudo se repetia. Imagina fazer isso 300 a 500 vezes por dia. Por dia. Por dia. Esse ciclo inteiro demorava quanto tempo? 10 minutos? Não, isso é segundos. Ah, é segundos. Só que imagina você estar por anos no mesmo lugar, onde parece que tudo se repete. Mas a cada, né, ou seja, de cada contribuição pode demorar mais segundos ou minutos, né, para a próxima contribuição. Mas eu fazia isso de 300 a 500 vezes por dia. Eu sei porque eu entregava umas mensaginhas de umas pedrinhas e eu tinha que
levá-las, né, para o centro, e aí eu contabilizava mais ou menos quantos papelzinhos eu precisava por dia, de 300 a 500. Mas imagina todo esse ritual, que ele começava com, mesmo que eu fizesse 300, 500 vezes por dia, isso, tudo era um exercício de meditação e eu nem sabia. Porque era, E não tem gratidão, passado. né? Isso é E gratidão, isso. porque você estava agradecendo Também. a vida, mesmo a vida não tendo sido tão generosa com você. E mesmo assim, você agradeceu de uma forma incondicional a vida. Isso. E veja só, ele começa pela presença. Tá aqui no agora, não tem passado, não tem futuro. Tem o agora. E diante deste agora que eu estou vivenciando, que é único, porque mesmo que parecesse centenas de vezes parecidos, era único, era a única pessoa ali. É um agradecimento por estar recebendo, né, a vida. E veja só, muitos dos traços, né, da história de que marca alguém que não tem amor por si, é por não ter tido esta pessoa a percepção de que em algum momento recebeu amor, cuidado, carinho. Em algum momento. E isso pode ser verdade ou não. Sim. Essa dor vem da percepção de que isso não aconteceu. Não necessariamente teria que ser o fato da realidade. E aí, com essa gratidão que você mesmo identificou, né, essa gratidão à vida, à pessoa, ao momento, é uma grande parte da cura dessa dor que se autodepreciava de eu sou assim, minha vida é assim. Então, não tem como não ser transformado. Todo esse ritual que eu percorria de presença, de centramento, de gratidão. E aí, aos poucos, né, começou... isso não apagou por completo ou imediato todo o barulho de depreciação. Mas organizou. Vamos dizer que antes de organizar, ele trouxe distinções claras. Tá. Ou seja, no começo esse processo não muda. Estar consciente de algo não necessariamente faz as coisas mudarem. Mas aquela trilha sonora que antes era tão baixinha se tornou muito evidente e contrastante com a voz que acontecia no momento que dizia gratidão à vida, gratidão por ter feito isto para este momento. Então, começou a ser inclusive mais dolorido. Respondendo a tua pergunta, né? Como você conseguiu lidar com todo esse caos interno ficando estática? No começo foi muito difícil perceber, ao ter uma distinção de que existia essa trilha sonora. Era muito dolorido. E vira e mexe, a emoção tomava conta para perceber, uau, essas vozes não são nem minhas e parecem ser minhas. Mas o interessante é perceber que toda transformação, ela precisa criar um espaço no qual permanecer no lugar onde você está é mais doloroso do que você mudar. Então, a dor se tornou insuportável. Ainda mais porque precisava estar centrada, presente e não sendo raptada pelo passado. Contar com ajuda profissional, né, nessas sincronicidades maravilhosas. Um psicanalista maravilhoso, ele me deixou um cartão e falou assim, queria fazer uma parceria com você. Mandei uma mensagem para ele, que parceria é essa? Eu tô querendo divulgar o meu trabalho na rua e pensei em entregar uns panfletos. Você talvez com sua personagem podia entregar, é sobre terapia, mas eu tenho para fazer com troca para você terapia. Então, se você faz para mim isso algumas horas por semana, eu posso fazer terapia para você. E aí, mas em troca. Sim, deixa eu ver, porque tem uma coisa aqui, que você faz? Esta voz você me ajuda? Eu ajudo. E aí iniciou uma jornada de autoconhecimento, né? Que de alguma maneira, para mim, teve vários rituais que me ajudaram a poder ter mais auto-amor. E hoje, não tenho dúvida nenhuma, hoje eu trabalho com algumas das empresas, maiores empresas do Brasil e do mundo, né? Através de um caminho totalmente não linear, eu vim parar como uma referência para grandes empresas no que se refere à comunicação. E agora mesmo acabei de voltar de uma imersão com 100 líderes estrategistas de uma grande empresa, na qual um dos temas foi o quanto a gente precisa transformar a nossa a percepção de nós mesmos, quanto mais necessário é a gente se curar das nossas feridas para assumir papéis de liderança. Sim, com certeza. Porque, do contrário, a gente projeta nossas dores, especialmente quando a gente assume um papel de poder.
Uhum. A gente começa a repetir os padrões que tanta dor geraram para nós. É verdade. E muitas vezes são as pessoas mais feridas que vão procurar os mais altos cargos na empresa com um grande medo, que é: eu não quero vivenciar novamente aquilo que eu passei na minha infância. E aí? Então, a melhor forma de garantir O que poder. ninguém esteja sobre mim É o poder. é eu estar sobre os outros. É o poder. É submeter para não ser submetido. Então, tem muitos líderes que têm uma comunicação extremamente violenta para mascarar, assim, as crianças feridas que elas foram e que juraram em algum momento que nunca, jamais voltaria a acontecer isso com elas. Então, quando você passa a assumir um papel de liderança, você precisa assumir responsabilidade radical. Uma responsabilidade extraordinária, ou seja, sair do ordinário do que seria um papel de líder de Comum. apenas isso, comum, para uma dose extra de cuidado, de atenção, de transformação para com tuas próprias feridas. Uma responsabilidade para com tuas próprias feridas. Porque, do contrário, elas irão ser respingadas para as pessoas que estão ali a teu entorno. Sim. Então, assumir responsabilidade para a cura e a transformação. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%. E os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo. E que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de uma LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do T&D começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma
proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Você tocou 2 pontos super interessantes que eu gostaria de comentar, né? Primeiro, eu também acredito que a autoconsciência é fator fundamental para qualquer pessoa, né, se desenvolver do lado pessoal e do lado profissional. E para que essa autoconsciência ela possa ser desenvolvida, nós precisamos nos aceitar. Para nós nos aceitarmos, nós precisamos enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas feridas, né? Eu tenho uma técnica que eu aprendi há alguns anos, na verdade não é uma técnica, é uma forma de desenvolver o autoconhecimento, que é através de retiros espirituais inacianos. Não sei se você conhece. Inacianos? O que seria inacianos? Santo Inácio. Santo Inácio de Loyola. O mais interessante é um santo católico hoje, né? Mas assim, antes dele ser santo, antes dele ser padre, ele era um militar. Isso. Ele era um militar, era uma pessoa comum, como eu, você. E ele, lá no século XVI, ele como militar, ele tinha como mote de vida, como objetivo de vida, a defesa da Espanha, aquela região em que ele era responsável contra a invasão de franceses, ingleses. Então, o objetivo dele ali era garantir a paz daquela região da Espanha através da morte, através da guerra. Muito bem. Olha só que interessante, e eu comento disso porque foi a decisão que você tomou. E eu vou te explicar por quê. Quando ele, numa determinada batalha, está perdendo, ele recebe uma bala de canhão, atravessa as 2 pernas dele. E ele cai, com as 2 pernas estouradas. Muito bem, a França ganha. E aí, eles viram que ele era de uma família muito rica. Então, eles não mataram ele. Eles pegaram ele e colocaram num convento para ser cuidado, para depois trocar por ouro, enfim, a figura dele ali, porque ele era uma pessoa rica. E ele ficou na cama por mais de 1 ano, sem poder se mexer. Você imagina hoje, nós, com toda a nossa tecnologia, a medicina, quando você quebra a perna, tem fratura exposta, quão difícil é retomar. Você imagina naquela época que não tinha nada. Então, ao longo desses 14, 16 meses, olha o que aconteceu. Ele teve que pegar a perna dele e quebrar várias vezes, porque à medida que ela ia cicatrizando, cicatrizava errado. Aí o médico ia lá e quebrava de novo. Meu Deus. Então, olha quanto sofrimento ele passou. Muito bem. Nesse período deitado, ele queria ler coisas, porque era a única coisa que ele tinha para fazer. Não tinha Netflix naquela época, então ele tinha que ler. E ele estava num convento, as freiras deram para ele histórias sobre Jesus Cristo. E ele começou a ler. E nesse silêncio orante, similar ao momento que você passou sobre a estátua, em vez de querer que a mão parasse de tremer como você, ele queria que a dor parasse. E naquela época não tinha analgésico, morfina, certo? A pessoa ficava com dor mesmo. Ele começou a querer subtrair da dor física a atenção. E nesse silêncio, ele foi agradecendo pela sua vida. Ele tinha tudo para tomar 2 caminhos.
revoltar-se com a vida, agradar a vida, abraçar a vida, agradecer a vida, negar a vida ou aceitar a vida. E foi uma decisão que você fez. Em 2 momentos diferentes, em 2 contextos diferentes, mas o núcleo fundamental aqui foi a escolha pela vida. Muito bem, ele não pediu para tomar uma bala de canhão na perna, ele não pediu para ser militar, ele nasceu numa família rica e acabou sendo conduzido por ali. Você nasceu numa família diferente, sofreu, não pediu para estar lá. Então vocês dois tiveram a opção de aceitar a vida ou negar a vida. E ele, no seu silêncio orante, aceitou a vida. E aí, quando ele pôde voltar a andar, ele já estava, vamos dizer assim, um pouco mais centrado, né? Em si, se aceitou um pouco mais, trabalhou algumas feridas, separou as vozes e começou um caminho a pé até Jerusalém. Então você imagina quantos meses não demorou. E nesse caminho, ele foi escrevendo um diário que mais para frente se tornaria o fundamento dos exercícios espirituais de Santo Inácio, ou exercícios espirituais inacianos, que consiste, bem resumidamente, em você silenciar e se colocar em contato após agradecer. Então, esse movimento que você fez de despertar, sentir a vida, se reconectar com Deus, agradecer e se recolher para receber inspiração, é o movimento de Santo Inácio. E aí, os retiros inacianos, que eu até recomendo, me disseram que você veio de Campinas. Você mora em Campinas ou você veio de viagem? Por enquanto, tô com uma base ali em Então, Campinas, sim. fica em Indaiatuba, o mosteiro jesuíta, bem perto de você. Sim. Depois eu te passo. É lá onde eu faço os retiros, já há anos. Então, esse movimento de se reconectar com Deus. E aqui, esquece religião, porque apesar depois ele teve que se tornar padre, senão eles iam colocar ele na fogueira. Porque pegaram aquele diário dele e leram, não viram nada de errado, viu que tinha um monte de gente seguindo ele e não conseguiram colocar ele na fogueira. Porque naquela época a igreja fazia isso. E aí falaram para ele, ó, vai ser padre, que aí você pode fazer esse exercício e ninguém vai te pôr na fogueira. Foi por isso que ele foi ser padre. Aí ele foi ser padre e depois criou-se, né, a ordem jesuíta, dos jesuítas, né? Então, os jesuítas foi fundado por ele. Mas, enfim, esse caminho independe de religião, porque ele, quando criou, não era uma religião, né? E é exatamente esse princípio que você trabalhou. Então, é independente da religião, o único ponto aqui é acreditar em uma força superior, né? Em um Deus, uma energia superior que, no fundo, nos deu essa vida. E o que a gente precisa fazer é agradecer, por mais difícil que seja, né? Esse ponto da liderança, da autoconsciência, concordo plenamente. Se você não tem, quando você tem poder, você vai vai aflorar os seus piores inimigos no outro, né? Agora, uma pergunta, né? Enquanto você estava lá no banquinho, né? Então, primeiro você tirou a sensação, o foco da mão tremendo. Foi passando, foi passando. A partir do momento que você começa a fazer esse exercício de agradecimento 300 vezes por dia, de forma inicialmente talvez inconsciente,
chega um determinado ponto da sua vida em que você começa a ver como um despertar a vida de uma maneira diferente? Sim. E olha só, tem uma coisa muito interessante nisso das 300 vezes, que no começo eu lembro que era a minha performance. Eu só queria que a minha mão não mexesse. Então, o agradecimento que eu faria pelas pessoas que me deram a vida era parte do roteiro, estava atuando, né? Essa era a minha peça de teatro de 1 minuto. Aí, nesse momento, toda emocionada, estátua acorda, veste os braços e agradece. A pessoa era assim. No começo, o agradecimento não saía natural. Oh, Sim, era mas depois de um tempo, era um lacrimejar, aquilo que parecia atuado, aquilo que era atuado no começo se tornou real. E é ali, em algum momento, quando já não tinha mais como, nem por que pensar em roteiro nenhum, que começou a se transformar. Eu tenho um episódio específico que eu acredito que tenha sido um marco, assim, um marco. Que foi quando, pela primeira vez, eu experienciei um pancadão de chuva na 25 de março. Ou seja, tipo, aquelas chuvas que vêm do nada e plá, né? E nos lugares assim, onde tem prédios tão altos, você não consegue nem sequer ver a nuvem que está se aproximando. Você vê já quando está caindo, né? Então, era um dia que era verão, era muito, muito calor. E, de repente, eu já estava até quase passando mal. E aí, eu estava decidindo de sair do banquinho. Aí, eu falei, não, peraí, não tô conseguindo já Você lá na chuva. Não, ainda não. Ah, tá. Tava sol. Tá. Muito, muito sol. E, de repente, eu já estava querendo sair porque não estava dando conta pelo sol. E, de repente, sabe quando uma nuvenzinha começa a passar e refresca, você sente um ventinho? Aí você fala, vou ficar mais. Isso, vou ficar mais. E eu senti o ventinho e... Isso que essa foi a primeira sensação. Foi, peraí. Senti o vento e como mudou toda a temperatura do meu corpo. E eu pensei, peraí. O vento sempre esteve aqui. Mas onde estava eu toda vez que o vento esteve? Porque eu nunca o percebi. E enquanto ainda estava chocada com essa percepção, uau, um pancadão de chuva. E assim, até então, a cena era a seguinte. Falei o que era meu pensamento e a sensação. Mas em volta de mim, o que acontecia segundos antes do pancadão de chuva acontecer. Eu tinha uma roda grande de pessoas. Depois eu vou te mostrar fotos da minha apresentação. Era muito bonita. E eu tinha tantas rodas de pessoas que eu cheguei a ser notificada pela prefeitura por atrapalhar o trânsito de tanta gente em volta. Tanto que, inclusive, eu ganhava muito bem, como estatua tão bonito que eu trabalho. Tinha dias que eu chegava a ganhar quase R$1.000 por dia, pra você ter uma ideia. É lindo? Tá achando que é só moedinha do coisa? Não, era muito bem feito. 1.000 pessoas dá R$1. Né? E às vezes dão desde 5 centavos até uma pedrinha e outras que dão R$50, R$10. É muito variado, né? Bom, e a coisa é que tinha uma roda enorme de pessoas, a maioria delas mulheres, na 25 de março, prontas para comprar. E naquela época, tipo, hoje tem as pessoas que assumem seus cabelos do jeito que elas são, mas na época... Eu também assumo o meu cabelo do jeito que ele é. Na época, não sei porquê, mas toda brasileira tinha chapinha. Aí era uma moda, todo mundo, então caía a chuva, e de repente a mulherada, de 1 segundo, tirava o guarda-chuva assim, pá, e se cobria totalmente. Então, todas as pessoas que estavam ali, de repente, virou guarda-chuva preto. Tá. O cara do lado gritava, é água gelada, R$2, água gelada. E um monte de barulho, pessoa caminhando por um lado, por outro, 25 de março, caos, tudo uma pessoa gritando, Botafogo total, 50% de desconto, vem aqui. Isso 1 segundo antes de cair o pancadão de chuva. Cai o pancadão de chuva. De repente... Silêncio. O cara da água, que silêncio, o cara da água era capa de chuva, guarda-chuva, capa de chuva, guarda-chuva. Eu pensei que ele tinha fugido, não, ele tinha capa de chuva. As lojas, ele tava para vender, ele vendia, depende do que era água, capa de chuva. Entendi. As lojas que estavam gritando, Botafogo total, de repente elas correram e desceram cartazes dizendo liquidação total, abriram como chama as coberturas, né? Sim. Para que a água não entrasse e ainda abriram umas espécies de comportas que eram puxadas do chão para cima, mais ou menos uns 20, 30 centímetros por aí.
E as pessoas correram para onde? Para onde tinha cobertura. Então era a estratégia delas para poder induzir a compra no momento de espera da chuva. De repente eu vi tudo isso acontecendo e as pessoas que até segundos atrás estavam caminhando e correndo aleatoriamente, elas começaram a ir todas para os mesmos 3, 4 lugares, que eram essas grandes lojas e o metrô. De repente, ninguém mais batia em ninguém, ninguém mais escorregava, ninguém... Parecia que todo mundo, por causa da chuva, a água e o perigo, começou a caminhar no mesmo ritmo. E aí uma coisa preciosa começou a acontecer, porque até então, antes da chuva, a catastrófica pancadão da chuva, tudo era muito caos, tudo era muito aleatório. E de repente, quando vem o pancadão de chuva, o dilúvio, eu vi um desenho precioso acontecendo. Porque a autogestão que se criou ali, jamais poderia você fazer isso em comando controle. Sim. Você que está vendendo capa de chuva, guarda-chuva, agora que está vendendo água, agora venda capa de chuva. Não, é muito ágil como para poder dizer para a pessoa fazer isso. De repente, mulheres, peguem seus guarda-chuvas da bolsa. Não, era todo mundo ao mesmo tempo. E as lojas com essas comportas, com essas coberturas. E as pessoas, até antes do guarda-chuva, elas estavam distraídas, vendo vitrine, sempre esbarra uma com a outra. De repente, tudo parece os desenhos das formiguinhas indo pelo mesmo caminho. E ninguém batia ninguém. E eu, com essa chuva toda, meu figurino todo ali, eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha, de levantar a saia e um anjo dourado sair correndo, que eu falei, não, peraí, todo mundo tá correndo ali, deixa eu ficar aqui quietinha que ninguém nem vai perceber que eu não sou estátua. E eu comecei a ficar, enquanto eu fiquei maravilhada com toda essa magia de autogestão que acontecia, a água começou a subir. E aí eu entendi porque as lojas abriam com portas do chão. Para não entrar. A 25 de março, no passado, ela foi um rio. Então, cada vez que tem fortes chuvas, ela se volta a ser um rio. E, de repente, quanto mais chuva caía, mais a água subia, mais vergonha eu tinha de sair. E, de repente, meu figurino, mesmo sendo de um anjo, ele era um anjo guerreiro. E aí eu tinha uma armadura que, curiosamente, começou a se desmanchar no meio da chuva. A tinta, você fala? As peças da armadura toda, porque elas parecem de ferro, é um trabalho bem bonito que você faz parecer que é ferro ou qualquer material. Era uma espécie de EVA, bem levinho, mas era aparentemente de ferro. Entendi. Só que com a chuva começou a se descolar as peças. E aí quando eu percebi que a minha armadura estava se derretendo, porque eu estava ficando constrangida de mostrar a minha vulnerabilidade por fugir. E quanto mais acontecia isso, mais pessoas que estavam em frente à loja falavam assim, moça, sai daí. E eu mais vergonha tinha de sair. E você lá parada, assim. Parada. Assim, E aí o desespero interno. De tipo, não, mas que vergonha, que constrangimento, o que eu vou fazer, que não sei o que. E no meio disso, assim, foi um grito tão grande de desespero, porque eu tava querendo aparentar ser estátua, e tudo tava ficando ridiculamente derretido, que aí não sei se é porque já não aguentava mais, ou porque havia tanta chuva no meu rosto, que eu comecei a chorar descopiosamente. Essa é uma palavra que existe? Sim. Descopiosamente, nunca falei. E aí eu comecei a chorar. Copiosamente. Não era descopiosamente. Copiosamente. Eu tô falando do descomplicado. Então, para descomplicar, copiosa, a gente fica descompiando. Tudo bem. Começou a chorar copiosamente. Copiosamente. Porque aquela percepção de que eu nunca tinha estado diante do vento. Sim. Que onde eu esteve eu. E de repente... a metáfora de toda a minha armadura, lembra que até então era peruana barraqueira, né? Sim. Toda a minha armadura se desmanchava com água e com lágrimas. Eu lembro que fiz minha primeira poesia na Estátua Viva, e era mais ou menos assim. E o primeiro pingo de chuva caiu com a primeira corrente de vento que veio. E aí o céu se tornou cinza e o terreno pelos guarda-chuvas todo preto. Eu não quero correr. Eu não posso correr. Foge, guarda-chuva. Vem a chuva amolecer o que o tempo no meu corpo deixou há tanto tempo endurecer.
Eu percebia como essa estátua dura de ferro se desmanchava em lágrimas. E aí foi para mim um marco de perceber de tipo, eu não quero mais ter uma armadura. Eu não quero mais fingir que eu sou dura, que eu não sou vulnerável. Eu não quero mais. E foi um grande marco no qual eu pude dar assim um salto para me conectar com as pessoas, porque eu estava me conectando comigo mesmo. Quantas barreiras eu tinha criado em volta de mim para que ninguém se aproxime, porque a relação do que eu tinha de relações mais próximas era muito violenta. E eu não queria reviver isso. Todo ser humano quer pertencer, mesmo às pessoas. É claro que tem diferentes tipos de perfis de pessoas. Algumas que são mais sociais e outras mais reservadas. Mas a necessidade de pertencimento é do ser humano. Sim, Então, qualquer um. quando uma pessoa diz, eu não gosto de pessoas, eu prefiro ficar, tipo, isolado de todo mundo, por mim não existiria ninguém na minha vida, eu não preciso de amizade nenhuma. Na verdade, é só uma ferida falando isso. Sim. Porque não queremos reviver o que já vivemos no passado. Porque não temos outras referências. Nesse momento, para mim, foi um marco muito grande nesse processo e onde começou, assim, um salto de mais despertar, né? De entender, tá, e agora como se vive sem armadura? Como se vive sentindo e estando presente? Como se vive uma vez que você percebe que você sim quer estar próximo das pessoas? Eu queria estar junto com essas pessoas que estavam se cobrindo da chuva, mas não conseguia porque achava que é constrangedor parecer que você precisa de ajuda. A maior característica e qualidade da divindade é a humildade, a compaixão e o serviço. Veja que o maior nome da história da humanidade, que é Jesus Cristo, independente de qualquer religião que se creia, ele demonstrou que a maior prova de divindade era se mostrar vulnerável. Ele morreu na cruz. Né? Filosoficamente, se a gente vai para a mitologia grega, os deuses da mitologia grega eram fortes, onipotentes, viviam no Olimpo, né? Isso é uma forma mítica de uma cultura, e a cultura ocidental tem muito disso, de se colocar como uma pessoa inabalável, né? Forte, que vai para cima mesmo e resolve, como uma característica, né, de poder, de ser melhor. Mas, na verdade, se a gente olhar na história, nesses 2024 anos do mundo ocidental, e se formos mais ainda para trás, veremos também na história judaica antiga, as pessoas que se destacaram no mundo mostraram a sua vulnerabilidade. Não quiseram ser fortes, inabaláveis. Né? Mostraram que estão abertas ao outro, que choram, que sentem, que amam. Né? Cristo, a maior prova delas, Deus, essa é a teologia cristã, se fez carne e morreu na cruz, humilhado. Um dos piores crimes, né, castigos para criminosos naquela época, mais vergonhosos, era a crucificação. Né? E assim, ele escolheu a pior forma de morrer para mostrar que Deus em si é vulnerável, porque ele ama. E porque ele ama, ele é Deus. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Minha amiga, nós estamos chegando aqui ao final. Eu tenho certeza, eu já quero marcar aqui com
o pessoal aqui uma outra conversa. Foi muito legal, foi muito sinérgico a nossa conversa. E eu gosto de terminar os episódios com 3 perguntas, tá? E agora a gente já está com novas perguntas. A partir do episódio 100 a gente mudou as perguntas. Então, a primeira pergunta para você: se você fosse a presidente do mundo por um dia, quais seriam, pode ser 1, 2 ou 3, até 3, ordens executivas que você ia assinar para que todos seguissem? Que comando controles? É, Ordens executivas para que todos seguissem. Ter rodas de diálogos vulneráveis, né? Porque quando você conhece o lado vulnerável de alguém, consegue ver a pessoa por trás das máscaras, se você consegue se abrir para um ambiente assim, é difícil você ter coragem de ferir alguém que você conhece. Então, eu acredito que com isso haveria mais possibilidade de ter mais conexão. Quando você está verdadeiramente conectado com alguém, você não quer feri-la, você não vê esta pessoa como vilã, né? E você também não se coloca mais como vilã. Acho que essa institucionalização das rodas de diálogos, do reconhecimento de facilitadores de diálogos, de trazer isso nas escolas, por exemplo, das crianças terem desenvolver na grade curricular das crianças a capacidade de poderem ter diálogos que curam, que conectam. Imagina quantas coisas poderiam ser evitadas no mundo se houvesse um espaço seguro para você compartilhar de forma vulnerável o que você sente e teus sentimentos forem validados. Isso já é por si só curador. se você pudesse sair para jantar com uma personalidade, alguém da história do mundo que ainda está viva ou que já morreu, enfim, quem você convidaria para esse jantar e o que você conversaria com essa pessoa? Eu convidaria o tio Pepe Mujica. Tio Pepe Mujica? Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai. É seu parente? Não, minha mãe diz que sim, né? Mas É. minha mãe que fez a árvore genealógica diz que somos sim, família. Assim. Mas é uma das pessoas que eu mais admiro. A visão que ele tem do mundo, das pessoas, das conexões, das relações. E ao mesmo tempo, eu chamaria, porque mesmo que eu admiro muito, há algumas percepções que eu posso pensar de forma contrária a ele. Que eu penso de forma contrária a ele. Então, ter uma conversa com alguém que eu admiro e que ao mesmo tempo discordo em certos pontos seria muito precioso para mim. Fala um ponto que você discorda, por exemplo, dele. Eu discordo sobre algumas visões mais paternalistas para com as comunidades. Então, o socialismo termina indo e flertando por esse lugar, né? De, por exemplo, distribuição mais do que criação de dinheiro. Eu tenho uma outra visão sobre dinheiro. Mas é um homem que amo tanto, que valorizo tanto, que aprecio tanto, que eu gostaria muito que ele me trouxesse a visão dessas percepções que eu tenho. Não com a intenção de eu mudá-lo de ideia, ou ele me mudar de ideia, mas ter o privilégio que alguém que eu admiro e discordo em partes possa me trazer suas percepções. Isso, no mínimo, é um diálogo curador, né? E por fim, qual foi o melhor conselho que você já recebeu e qual foi o pior conselho que você já recebeu? O melhor conselho e o pior conselho. Acho que o pior conselho que eu recebi, não sei, a primeira coisa que me vem foi quando tinha meu filho e aí todo mundo tentava me aconselhar sobre como fazer com meu filho baseado nas experiências da pessoa e eu via assim os resultados e falava assim,
tô querendo seguir teu conselho, não. Então, esses conselhos que eu terminei não dando ouvidos, mas eu acho que Sim. sejam os piores conselhos, assim. É. E o melhor conselho, nossa, deixa eu ver. A primeira coisa que me vem, porque eu não saio, eu queria encontrar uma, sei lá, mais Não, aplicável, sabe? Mas a primeira coisa que me vem, uma vez, anos atrás, eu estava me relacionando com uma pessoa que, de alguma maneira, me lembrou algumas questões do meu pai. E me pareceu perigoso. E aí, eu fui perguntar para uma das esposas do meu pai, que é a que ele mais amou. E que de todas que eu conheci, parecia a que mais valorizou, se valorizou e colocou limites. Mas que também o amava muito meu pai, via uma outra percepção. E aí eu fui até ela pedir conselho sobre essas questões dessa relação, porque eu achava que ela iria me mostrar que talvez algum ponto positivo dessa relação, de uma forma que eu não via antes. Isso já há muitos anos atrás. E ela me diz, não, Tani, Cai fora. cai fora. A mulher que mais amou meu pai, e que meu pai uma vez me disse que mais amou, ela me disse, cai fora. Aí você caiu fora. Cai fora. Mas foi bem assustador para mim perceber como eu estava prestes a repetir padrões e aproximar a minha vida um homem do qual eu tinha fugido. E como novamente, né, disse, você nunca mais, nunca mais. E aí eu fugindo de casa, eu estava entrando numa relação com alguém parecido a ele. E aí, para mim foi um choque, porque eu percebo que eu pedi conselho para ela, porque achei que ela iria me dizer para ficar. Você queria ouvir outra coisa. Você queria ouvir outra coisa. Mas que bom que você seguiu. Sim. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por esse bate-papo. Tenho certeza que quem nos ouviu hoje, com certeza vai despertar o interesse, pelo menos, no seu autodesenvolvimento, na sua autoconsciência, no seu autoamor. Vamos marcar aí um próximo encontro, né? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Gostei do nosso bate-papo. E a todos vocês, muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, como sempre a gente lê com carinho, responde a cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.